Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Hoje nós vamos trabalhar com o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14, que diz assim: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Meus amados, olha, nós queremos falar hoje sobre uma exortação à igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja e exorta aqueles irmãos para que tomassem uma posição diante do mundo, diante da situação que estavam vivendo. O apóstolo Paulo sempre se preocupou com a igreja. A igreja do século XXI entende que são os recursos financeiros que mantêm o trabalho em pé. Dinheiro e oportunidades não têm valor sem as pessoas. O maior patrimônio que uma igreja tem não é o prédio, não é o seu orçamento. O maior patrimônio que a igreja tem são as pessoas. Paulo, ele valoriza todas elas. Se você olhar para o contexto, você vai perceber que ele até nomeia algumas. Por exemplo, Timóteo, Apolo, os da casa de Estéfanas, pessoas que lutavam pela igreja, pessoas que tinham amor pela igreja. E a orientação de Paulo qual que era? Olha, continue lutando. A igreja é importante. O trabalho de Deus é essencial. A fé é essencial. Estava lendo um artigo em que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal disse que a fé não é essencial. Meu amado irmão, a fé é essencial. A igreja tem um papel importante dentro da sociedade. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, de morte, e tem pessoas que querem acabar com a igreja, fechar a igreja, se utilizando até mesmo de leis para isso. E o que mais nos entristece é que lideranças das igrejas que poderiam se opor acabam entendendo e abaixando a cabeça, dizendo o seguinte: olha, é isso mesmo. Eles acham que a igreja tem que ficar com as portas fechadas. Pastores hoje entendem e lutam e dizem que a igreja tem que ficar com as portas fechadas. Meu querido, a fé é essencial, sim. A igreja tem um papel importante dentro da sociedade, sim. Somente quem não tem Deus, quem não ama a Deus, é que não tem interesse das coisas de Deus. Você pode notar aí no texto o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele orienta toda a igreja a permanecer firme na pessoa de Jesus. Todos os verbos no grego são imperativos presentes, indicando aos coríntios que deveriam esforçar-se para continuar e também se esforçar para praticar aquilo que o texto está dizendo. O que realmente Paulo está dizendo? Quando você olha para os versos 13 e 14, você vai notar o seguinte, olha, ele fala, olha,
ele faz um alerta aos perigos espirituais. Ele fala assim que a igreja deveria se manter firme na fé. Ele diz que a igreja deveria comportar-se varonilmente. Ele diz que a igreja deveria sempre se esforçar. E o quinto verbo colocado aí, tudo que se for fazer dentro do trabalho na igreja e fora dela, tudo tem que ser feito com amor. Nessa série de 5 imperativos, pode ser que os primeiros 4 verbos tenham um pano de fundo militar e que se assemelham às ordens de um comandante aos seus soldados. Quando você olha para o texto, o verso 13 fala assim: primeiro, vigiai, e sejam sempre alertas, como um sentinela. Uma pequena exortação, mas de grande peso. Exorta a igreja a vigiar. Por quê, queridos? Porque o inimigo, Satanás, lança os seus dardos. O objetivo de Satanás é reduzir a igreja ao pó, porque a igreja tem a missão de anunciar a palavra de Deus. Existe uma guerra incessante, então a vigilância também tem que ser incessante. Um outro item colocado aqui no texto é que eles deveriam permanecer na fé. O que Paulo está dizendo? Estejam firmes na fé. Firmes. Para que quando forem atacados, vocês não venham a ceder 1 centímetro. Tem muita igreja cedendo. Tem muitos líderes, muitos pastores cedendo. A Bíblia nos diz que nós devemos servir a Deus. Nos importa obedecer a Deus e não aos homens. Por isso que Paulo fala: mantenham-se firmes, porque este é o fundamento. E devemos continuar focados na pessoa do nosso Deus. A terceira palavra que ele coloca aqui está no sentido de fortaleza viril. Quando ele fala assim, olha, portai-vos varonilmente. Em outras palavras, Paulo diz, olha, vocês não podem ser covardes. Vocês devem ser homens. Ajam como homens. Não sejam tímidos, se amedrontando diante do inimigo. Sejam ousados, sejam corajosos. A quarta palavra aqui no texto do verso 13 diz assim, olha, fortalecei-vos. Essa é a palavra que ele usa mesmo. Significa o seguinte, olha, sejam firmes, estejam fortes, sejam heróis de guerra, heróis na batalha. Sede fortes para lutar pelo seu rei, como soldados equipados e totalmente treinados. O quinto verbo, aí você percebe que está no verso 14, Paulo muda um pouco aí o andamento e a metáfora. Acima de todas as coisas, como você pode perceber no verso 13, Paulo fala assim, tudo que nós vamos fazer com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. O nosso trabalho na igreja tem que ser feito com amor. A nossa dedicação a Deus, sempre fazendo as coisas com amor. Ajudar as pessoas fora da igreja que não conhecem a Deus, fazer com amor. A vida cristã deve ter esse amor, porque o verdadeiro amor, o amor de Deus, não é um amor débil. O amor ágape, o amor de Deus, não permitirá covardia. Vou repetir, no amor de Deus não
a covardia. Se acovardam aqueles que olham para si mesmos, aqueles que olham para as circunstâncias. Por isso que Paulo fala assim, olha, devemos olhar para Deus. O amor que é vivido com toda a seriedade e empenho, ele visa a vida genuína do outro, já que estamos falando de igreja. Então, o meu amor à igreja, o meu amor ao trabalho, vai visar o que? Olha, um investimento na vida do outro irmão. E também, ocorrendo este amor ao trabalho, à igreja, esse amor vai se estender para todos aqueles que não conhecem a Deus. A nossa conclusão é o seguinte: devemos defender a nossa fé, bem como a nossa igreja, a Igreja de Cristo, pois só se avança em uma batalha espiritual com consequências materiais se houver fé, amor e serviço ao Rei Jesus. A sua igreja depende de você. O trabalho da sua igreja depende da sua fé, do seu compromisso, da sua permanência, da sua firmeza na pessoa de Deus. Porque os ataques estão aí. E a igreja tem que se mostrar forte, porque tudo aquilo que nós fizermos relacionados ao reino de Deus não será em vão. E Deus, de fato, vai nos abençoar. Quero orar com você. Pai eterno, a igreja vem sofrendo com a pandemia, com a morte, com homens que estão tentando fechá-la. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem está conosco, que tenhamos em mente aquilo que realmente o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, que haja firmeza, fé, disposição, coragem, ó Deus, e que a igreja do século XXI possa declarar, mesmo dentro de tantas batalhas e lutas, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que a igreja não se acovarde, que a igreja não abaixe a cabeça e que os teus filhos, ó Deus, tenham em mente que o mais importante é obedecer ao Senhor do que aos homens. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e te proteja. Um forte abraço.